Rapaz, melhor agora com você. Cadê a irmã? Cheguei agora, fui buscar a Meli lá no Getúlio Vargas, que ela tava tomando conta de uma irmã lá. A gente chegou quase agora. A gente viu essa mensagem aí que o senhor mandou. Tá certo. Então vamos lá. Desde já a gente está estudando sobre a questão da teontologia. A gente vai falar aqui hoje sobre algumas questões relacionadas propriamente de caráter ontológico, ser de Deus. Nós estamos abordando vários livros acerca da dogmática 2.0 que a gente quer ir mais além daquilo que é proposto dentro da ambiência academicista. Agora, nós vamos tratar de um assunto, a gente falou em outro momento, sobre as questões da negação acerca de Deus, no sentido do qual Deus não é, até quase, né, digamos que um apofagismo. Não é bem assim, mas é quase isso. E hoje a gente vai ver algumas coisas necessárias. Isso está no livro O Ser de Deus, capítulo 1 do livro do tão famigerado escritor reformado Heber Campos. Eu acho que vocês conhecem Heber Campos? Não. Muito bom. O ser de Deus e a sua obra, não, os seus atributos. Depois é que ele tem esse livro falando sobre isso, tá certo? A gente vai falar algumas coisas bem interessantes que, dentro dessa perspectiva teontológica, dentro da dogmática 2.0, deve ser abordado no sentido tanto apologético como a prospecção de conhecimento acerca das coisas de Deus. Essa inquirição de conhecimento acerca de Deus nos dá capilaridade para que possamos entender determinadas coisas que sempre traz isso para o nosso conhecimento escriturístico. E nos defende, literalmente, o conhecimento de Deus traz uma defesa em relação àquilo que realmente Deus não é. Por exemplo, tendo esse conhecimento com a defectibilidade que em relação a Deus, o que é que vai acontecer? A gente pode ter uma cosmovisão distinta. Por exemplo, o próprio Heber Campos e outros, no sentido de Hitler, os soldados de Hitler, os nazistas, eles entendiam que estavam fazendo a vontade de Deus, mesmo cometendo aqueles erros crasos, cruentos e horrendos contra os judeus e os demais que se sentiam em oposição àquela perspectiva daquela raça superior, da casta superior dos arianos, por incrível que pareça. E tendo essa perspectiva, essa cognição acerca do caráter de Deus de forma distintiva e errada, vai criar problemas terríveis, inclusive deste tipo. Por exemplo, Lampião também entendia que fazer aquilo contra os macacos, que ele entendia que eram os policiais, ele estava fazendo a vontade de Deus. Como outras coisas, ritos religiosos, envolvendo até sacrifícios humanos, as pessoas entendiam que estavam fazendo a vontade de Deus. Não tendo um conhecimento coerente, correto, daquilo que Deus realmente é, do seu ser, dos seus atributos, vai trazer coisas terríveis na nossa perspectiva. Por exemplo, a nossa teologia, muitas vezes, é influenciada por uma teologia dos três amigos de Jó, que é Elifaz, Bildad e Zofar, que é uma teologia totalmente de causa e efeito. O que é uma teologia de causa e efeito? Sabe dizer, Caio? Que a gente chama de teologia retributiva. Alguém sabe o que é isso aqui? Teologia de causa e efeito no sentido de ser pragmático? Também, mas é uma teologia que você faz aqui e recebe ali. É mais ou menos isso. O sofrimento é resultado de erros nonsenses que nós cometemos no nosso dia a dia como pecados voluntários e deliberados. E mais na frente, a consequência disto vai resultar em problemas das quais Deus automaticamente está nos punindo em relação a isso. Lógico que a gente sabe que existem os juízos temporais e os juízos divinos atemporais. Mas eu também não posso dizer que qualquer coisa que eu possa estar passando seja literalmente algo que seja porque eu errei. Ele faz Bildad Zofar, dizia isso de Jó, pelo conhecimento errado de Deus. Por isso que Deus disse que eles estavam falando lá no capítulo 42 coisas erradas acerca de Deus. Por isso que Jó disse, eu antes te conhecia só de ouvir falar, mas agora os teus olhos me veem. Jó também tinha um conhecimento até certo ponto errado acerca de Deus, embora que sendo um homem piedoso. Por isso que Jó, todas as vezes que ele é arguido naquele debate profético, naquela dialética de perguntas e respostas
de acusações e defesa, Jó sempre glamouralizou a sua virtude e o que ele fazia. E nós sabemos que o homem não é justificado por aquilo que ele faz. Essa é a ideia. Que é uma teologia medieval, que a igreja, o catolicismo também estava inserido dentro desse quadrante, principalmente na época medieval, daquilo que você fazia resultaria em coisas na sua eternidade. Por exemplo, as pessoas como Tetzel, Johann Tetzel, que foi inimigo número 1 de Martinho Lutero, com a aspiração de querer fazer a Catedral de Pedro, as pessoas diziam que a sua alma estava no purgatório e cada moeda que caía dentro do gasofilácio da igreja, o que acontecia? Era uma alma que saía do inferno. Martinho Lutero pagou isso, foi para Roma para pagar justamente isso para o seu tio, e depois ele desponta com o conhecimento do Novo Testamento, juntamente com Melancton, e fazendo, aprendendo aos pés, nada mais nada menos do que o sapiencial Erasmo de Roterdã, e com isso existe a reforma protestante, entendendo que o homem é justificado pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é um grande problema, porque isso se alastra na nossa perspectiva e na nossa cosmovisão. Eu quero falar sobre essas questões do ser de Deus de um cunho tanto apologético, cirúrgico, como também dentro da própria perspectiva bíblica, trazendo alguns argumentos dos quais fica conhecido dentro dessa ambiência apologética da defesa da fé. Está todo mundo entendendo aí? Posso dar continuidade? O presbítero Caio, o presbítero Ronaldo está dando para compreender aí? Tá dando. Amém. Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero abordar, qual é o primeiro ponto? O politeísmo convoca por inferência, eu me esqueci de colocar o monoteísmo. Como eu fiz pelo celular, por favor, peço paciência aos queridos irmãos. Mas vamos lá. O que é o politeísmo? Poli, vem de polis, quer dizer muito. Teísmo era a crença que se tinha, principalmente dentro da ambiência do primeiro século, como também na ambiência do qual as pessoas estavam inseridas desde o contexto escriturístico, principalmente na época de Moisés, que tinha uma perspectiva pesada em relação ao politeísmo. O deus Baal, a deusa Astarote, o deus Dagon, dos filisteus, tinha também o sacrifício ao deus Moloque. Então, essas religiões com essa perspectiva politeísta, da onde as pessoas estavam inseridas dentro do contexto de Canaã, por isso que quando Josué ele ganha todas aquelas batalhas dos 33 reis, que é proposto para ganhar, expansionismo, ganhar a terra de Canaã, lá no final, no capítulo 24, ele vai dizer, do livro de Josué, antes dele morrer, ele vai dizer o seguinte: se vocês quiserem servir os deuses da além de Jordão, eu, porém, em minha casa serviremos ao Senhor. Capítulo 24, verso número 15, lá do livro de Josué. Por quê? Porque os gigazeus, gibuseus, heteus, os midianitas, os filisteus e outros que estavam ali dentro, existia essa questão do politeísmo. Só que, em primeiro momento, o politeísmo, querendo ou não, de forma subconsciente, ele sempre vai levar para um Deus que criou todos os outros. Por exemplo, dentro da cosmogonia grega, qual é o Deus superior e supremo aos outros deuses? Embora que ele dependa dos outros. Mas quem é? Zeus. Zeus. Muito bem. Querendo ou não, sempre vai existir de forma inconsciente, dentro da cabeça do agente que adora esses deuses, ele tem sempre a consciência de que existe um Deus supremo e um Deus superior. A primeira vez que Deus é citado pelo patrono da fé, que é Abraão, ele é chamado de El Elyon. Por quê? Abraão vivia num contexto politeísta. J.D. Douglas vai dizer que tinha mais de 32 mil deuses caldeus, da onde o próprio Abraão estava inserido. Todos os patriarcas, eles também estão dentro desse contexto, desse contexto de politeísmo, e ele chama Deus de El Elyon. Por que El Elyon? El, Deus, Elyon, acima dos outros deuses, mostrando a singularidade de Deus e a sua perfeição em relação aos outros deuses. Porque isso, por inferência, querendo ou não, o ser humano, mesmo tendo esse contexto politeísta, ele sempre vai ter um que é superior ao outro. E isso é por lógica, devido ao que nós chamamos de semi-religiões,
que é o sêmen da religião, que é muito bem tratado por Calvino nas Institutas, e várias vezes, quando ele vai citando, dizendo que o homem ele tem esse sêmen da religião, dessa percepção espiritual, que às vezes é extraordinariamente turva. Lembra do contexto lá do nosso querido e tão salutífero apóstolo Paulo de Atos, capítulo 17? Ele cita ali mais ou menos 3 mais filósofos e um que a gente sabe que é Pármenes, que é um filósofo que fala acerca das coisas de Deus lá em Atos 17, verso 25, que ele vai dizer que dele provém a vida, nós vivemos, nos movemos e existimos porque os vossos poetas, os poetas dentro do contexto romano e grego, eram aquelas pessoas que se viam até certo ponto como os escritores de Deus. Ele está falando de Pármenes, que é 600 anos antes de Cristo, que também intercambia a ideia de um Deus único, provando essa ideia, mesmo dentro de um contexto politeísta, esse Deus singular, da qual nós conhecemos que é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Criador de todas as coisas, é o Deus do ex nihilo, que criou todas as coisas a partir do nada. E veja, mesmo a gente vê isso aí intracanonicamente, dentro do cano a gente consegue observar isso. Quando é que a gente consegue observar? O caso de Hagar. Hagar é o quê? Lembra de qual nação ela era? Quem lembra? Não, tô lembrando ainda não. Agar, Sim, egípcia. ela era egípcia. Mas ela crê em Deus no sentido da aflição que ela está passando com o seu filho Ismael, que ela coloca um tiro de arco de longe e diz que não quer ver aquele menino morrer. E dali Deus se apresenta a ela e diz que daquela criança vai fazer uma grande nação. Veja, o próprio Abimeleque em relação a Abraão, sabendo, mesmo sendo politeísta, que Deus ali, que Abraão cria, era o Deus poderoso em todas as coisas. A gente vê isso também no contexto de Ciro, quando ele faz da questão da reconstrução, capítulo 1 de Esdras, ele entende que existe o Deus superior, criador dos céus e da terra, bem dentro daquele ambiente politeísta da qual ele estava inserido, mas ele acreditava que esse Deus era o Deus que estava arregimentando a historicidade do mundo, do qual colocou ele como senhor do mundo naquele momento. E a gente vê isso no livro de Daniel, no capítulo 7, falando dos animais alados, que ele é o segundo, mas ele acredita que esse Deus todo-poderoso é o Deus criador dos céus e da terra, e que mesmo assim, nesse contexto, ele está capitaneando a história e o guiou para que o pessoal retornasse para Jerusalém. O politeísmo, querendo ou não, ele evoca até certo ponto para o monoteísmo. Vocês lembram daquele Deus, ou daquele livro de Richard Dawkins, que ficou muito conhecido, um livro filosoficamente horrível, que é aquele livro Deus, um Delírio, longe de exegese, longe de contexto cultural, mas chega um momento dentro do livro que a simples pergunta é: quem criou Deus? A pergunta dele é totalmente errada. Como na ideia de tentar refutar esse Deus, a partir desse Deus que é injusto, que é louco, que é translocado, essas adjetivações pueris e paupérrimas em relação a Deus, mas quando ele faz essa pergunta, ele literalmente está acreditando no sentido politeísta. Porque quando ele diz quem criou Deus, é como se existisse várias sucessões de causas acerca de Deus dentro de um contexto politeísta, mas que necessariamente deveria ter uma causa anterior a todas as coisas, levando e empurrando a gente para o monoteísmo. O próprio Herbert Campos, ele vai dizer o seguinte, que o politeísmo nada mais é do que a corruptela daquilo que é o monoteísmo. É pela falta dessa cognição, dessa percepção literal das coisas de Deus que ele consegue enxergar essas coisas de forma embaçada. Mas isso aponta também para uma necessidade de Deus. Mesmo nesse contexto politeísta. Se alguém quer falar alguma coisa, meu reverendíssimo Caio, esse homem de uma intelecção que nos causa até uma inveja santa. Tem alguma coisa a dizer, meu sociólogo? Professor, quando você estava falando sobre essa questão do impacto do monoteísmo, eu me lembrei logo de um livro que é recente, que é de John Alton, O Pensamento Próximo do Antigo Oriente e o Antigo Testamento, como, por exemplo, de Moisés. Eu tenho esse livro. Eu já mandei para o grupo, posso mandar de novo. Mande, que acho que eu não tenho, não.
Esse livro eu ainda vou ler, mas eu já ouvi falando, meu professor de exegese, de Djalma, ele citou muito esse livro. Ele falou muito bem desse livro, que ele mostra como o impacto do escrito de Moisés, de Gênesis, impactou muito dentro de uma narrativa que existia lá do Antigo Oriente, de vários deuses, de como foi a criação do mundo, a origem dos homens, né? E ele mostra como o impacto de como, de fato, Deus criou o mundo, impactou o Antigo Oriente, como essa questão o politeísmo sempre chama o monoteísmo. Porque, veja só, por exemplo, veja só, eu posso utilizar uma linguagem liberal e dizer que a narrativa de Gênesis não é literal. E vocês sabem que existem muitas pessoas embevecidas por isso. Porque eles tentam casar o criacionismo, propriamente dito, eles tentam casar o criacionismo com uma ideia darwiniana. Eles vão dizer que ali não é no sentido literal, porque até certo ponto talvez eles não encontrem a resposta de tudo aquilo que acontece. Até, por exemplo, Sócrates, ele acreditava no Deus Sol. Veja, o Deus Sol, que era antes a todas as coisas, porque ele está tendo uma percepção aos olhos nus dele. Ele está tentando fazer uma analogia. A gente tenta fazer isso por uma inferência. E, querendo ou não, essa questão do politeísmo é a necessidade do homem e Deus. Como você falou de John Addison, nesse livro, é porque traz esse impacto. É uma resposta, geralmente, para duas coisas. Quais são as duas coisas? Como as coisas vieram a existir e por que o mal existe. Ora, alguns que tentam trazer uma narrativa de alegoria entre Adão e Eva e Deus no jardim, com Braque Booker, para tentar casar com as ideias necessárias de uma sociologia, uma dialética marxista, apela para Foucault e outras pessoas, mas veja, o mal existe. E quem criou o mal? E por que ele existe? Veja só, dentro de várias concepções, por exemplo, tem aquele filme Moana, você já ouviu falar, que é um desenho animado, Moana. Já ouvi falar. Pronto, ali a perspectiva do mal vai dizer que um dos erros foi que aquele ser, né, daquela divindade ali que é bem forte, ele entra numa guerra com aquela deusa e com isso ele entra literalmente no corpo dela, é mais ou menos isso a narrativa, e daí surge essa problemática do mal. E existe esse problema sempre. A resposta para o problema do mal é a guerra entre os Zeus e os demais que fazem parte do panteão grego com os titãs. Sempre vai ter uma perspectiva, né, digamos assim, dessa cosmogonia, de uma percepção turva espiritual para tentar sanar esse problema do mal. E essa narrativa de criações de vários deuses e outras coisas mais. Platão chama isso do mundo das ideias, que é melhor do que esse mundo do qual que nós vivemos, que é só um reflexo daquele mundo perfeito. Essa é a ideia. E o politeísmo, querendo ou não, ele convoca, por inferência, o monoteísmo. Como diz lá em Jeremias, capítulo 32, verso 15. Ah, Senhor Jeová, tu criaste os céus e a terra com o teu braço forte e com o teu grande poder. Coisa nenhuma te é maravilhosa. Essa perspectiva, né, desse politeísmo, querendo ou não, ele aponta para um Criador de todas as coisas, antecessor a todas as coisas criadas, e de forma harmônica ele criou todas as coisas, embora aqui temos a defectibilidade do pecado, que é causa dos erros dos nossos pais, dos quais somos partícipes hoje, também pelos nossos próprios erros, mas isso aponta para um monoteísmo. Vamos lá? Segundo ponto, os sábios fizeram intelecções sobre Deus. O próprio Cícero, o próprio Sêneca, o Sócrates, tentando fazer essa analogia entre o Sol, o próprio Aristóteles, como um motor imóvel, eles, querendo ou não, eles fizeram essas intelecções
a partir e raciocinando acerca das coisas de Deus. Embora, como eu já falei, de forma turva, mas essas pessoas, eles tiveram essa perspectiva de criação e acerca de Deus, que criou todas as coisas de forma coerente. A gente vai ver agora alguns argumentos que provam a existência de Deus. O primeiro argumento é um argumento ontológico, do ser, de Anselmo de Cantuária, que se torna imbatível. Embora que pareça ser simples, sem ser simplório, tá certo? Mas é um argumento muito bom. Por exemplo, fides quarens intellectum, né? Fides quaren intellectum. Quarens intellectum, eu creio para entender. Porque no argumento ontológico de Anselmo, para a questão da essência de Deus, ele vai dizer que não existe um ser superior a Deus, criador de todas as coisas. Quando ele diz isso, né, ele foi arguido em determinado momento pelo um espanhol, não sei se foi da escola de Salamanca, acerca dessa argumentação ontológica da prova da existência de Deus. Ele diz assim, mas se existir uma ilha perfeita, aí Anselmo combate isso com algumas perguntas, sim, mas para ser perfeita, tente imaginar quantos grãos de areia deveriam ser nessa ilha? A quantidade de mar que deveria estar envolto? Os coqueiros? E outras coisas naturais que precisavam existir para ter essa ilha perfeita. Só que quando eu olho e tento imaginar uma ilha perfeita, querendo ou não, o que é que acontece? O que é que acontece? Não é perfeito. Não vai ser perfeita porque eu não tenho ideia daquilo que é perfeito. Eu vejo aquilo que é necessário. Mas no caso de Deus, a compreensão de perfeição é lógico. Porque Deus é imaterial, ele é atemporal e Deus também é criador de todas as coisas. E essa ideia que eu tenho, por mais bela que seja, de perfeição, Deus ainda é maior. Por isso que essas questões trata literalmente esse argumento ontológico, você traz Deus literalmente para perto de você. E por isso que através desse argumento, que é por isso que eu coloquei o imbatível, poucas pessoas conseguem combater a excelência desse conhecimento, né, acerca das coisas de Deus, dos quais está falando Anselmo nesse argumento ontológico, que embora sendo simples, sem ser simplista, até então é imbatível esse argumento ontológico. Vamos lá. Está aparecendo certinho aí, meus irmãos? A imagem aí para vocês. Sim. Está aparecendo certinho, né? Então, vamos lá. O outro argumento é o argumento moralis padrão. O que é o moralis padrão? É que, querendo ou não, existe uma moralidade padrão, veja só, não estou dizendo que necessariamente as mesmas coisas, mas existe um senso de moralidade que é existente. Deixa eu parar aqui. Que é existente no coração de todas as pessoas em relação àquilo que é certo e que é errado. Ora, se existe algo que é certo e errado, e pela minha própria justiça eu entendo aquilo que é certo e errado nesse padrão moral, o que é que aponta isso? Se existe ok, som. Estão me escutando agora, amados? Som, ok, som. Agora estou escutando. Pronto, foi que... Agora Não sei se vocês notaram, mesmo meu computador aqui desligou. Mas está sendo gravada a nossa aula, tá certo?
Tá ok? Tá bom. Tá. Então vamos lá. Se existe o que é certo e o que é errado, eu percebo que existe essa moralidade, e eu me torno juiz dessa causa, que é algo que antecede a minha pessoa, então quer dizer que existe um legislador para isso. E quem é esse legislador? Que é perfeito, mas que conhece o que é certo e o que é errado, por ser perfeito. Quem é? Deus, né? Lógico. Não tem como não aprontar para Deus. Literalmente é Deus. Esse argumento moral não tem como escapar dele. Porque o senso de justiça, por exemplo, o próprio Richard Dawkins e Friedrich Nietzsche, não, mas outras pessoas, no caso diziam, eles afirmam claramente, querendo negar a existência de Deus, que existe uma moral, sim, mas a moral que ele está observando é a partir de que padrão? Quem é que padroniza isso? Para dizer o que é certo e o que é errado? Aonde é que é a própria evolução das quais é a causa que eles defendem, traz essa ideia de moralidade. A própria moralidade é apronta para Deus. Por exemplo, no contexto de C.S. Lewis deixa de ser incrédulo a partir desse argumento da moralidade. Ora, se eu sei o que é certo e o que é errado, e esse certo ou errado antecede a mim, qualquer ser humano, é porque existe um legislador moral, perfeito, que não erra, porque ele sabe o que é certo e o que é errado. É a partir daí que C.S. Lewis ele se converte. Isso a gente já falou dos sensus divinitatus, que é impresso lá em Romanos capítulo 2 e verso 15, que é aquilo que Paulo vai dizer que Deus imprimiu no coração, ora a nossa consciência acusando e nos defendendo. A causa da consciência, como diz o próprio Olavo de Carvalho, ele vai dizer que a nossa consciência é o nosso maior tribunal, porque literalmente é a consciência que sabe se realmente determinados atos nós fizemos ou não. Por quê? Porque existe um legislador moral. E Deus imprimiu isso. Por exemplo, em várias culturas é errado estuprar uma criança. É errado cometer um aborto. É errado assassinar outras pessoas. É certo respeitar as pessoas mais idosas. Porque, querendo ou não, existe algumas... Mesmo o homem caído, existe um conta-gotas da alma dele, que é caso essa questão da moralidade, da qual o nosso legislador, inquebrável e perfeito Cristo, é. Vocês estão entendendo, amados? Amém, estou entendendo. Tá entendendo, né? Então quer dizer que o negócio... Deixa eu só tentar abrir aqui o computador, mas a gente vai passar, né, para ver isso daqui é rapidinho, só para a gente tentar entrar aqui nessa situação. Não é? Esse argumento ele é muito usado nas questões apologéticas, né? Principalmente ali com o Dr. William Lane Craig e com outras pessoas que tratam muito bem essa questão desse argumento moral. Para ter ideia, vocês já ouviram falar do Tribunal de Haia? Eu não ouvi, não. Inclusive o nosso presidente, né? Acusado de genocídio, as pessoas queriam colocar o nosso presidente para ir para o Tribunal de Haia, que fica na Holanda. E esse Tribunal de Haia é o tribunal que condena o nazismo. Porque a defesa do nazismo, ele vai dizer o seguinte, lá no Tribunal de Haia, que eles estavam fazendo tudo o que eles fizeram, as atrocidades, respaldado por imposição do Estado, de Hitler. Mas o argumento de alguns advogados era o seguinte, não, mesmo você sendo impulsionado pelo Estado, vocês têm um senso de moral, do que é certo e que é errado. E vocês sabem muito bem que aquilo que vocês fizeram foram atos com requinte de crueldade, horrendos, cruento em relação às outras pessoas. Só de judeus foram mortos 6 milhões.
E esse argumento foi cabível para condenar. Inclusive, não é, meus amados? E eu sei que vocês sabem, alguns morreram aqui no Brasil, né? Fugiram da Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial e fugiram aqui para o Brasil, para se esconder aqui no Brasil. Vocês sabiam disso? Sim. Sabia alguns documentários, já vi assim. Alguns documentários vi, né? Algumas pessoas falando. Literalmente. E o argumento usado é esse argumento moral. Esperem só um pouquinho, amados, para eu abrir aqui, tá certo? Para a gente dar início, dar um retorno à nossa aula, porque está aqui no PowerPoint e a gente vai traçar tudo isso muito bem. Eu não vou abrir outra aba para não ter problema aqui com relação à gravação, mas é jogo rápido, tá certo? Se eu consigo aqui abrir. Eu bati sem querer aqui, aí. Eu vou voltar agora. Estamos voltando, graças a Deus. Ufa. Pronto, consegui agora. Som. Som aqui, som. Som aqui, som. Então, vocês estão escutando? Amém, professor, estou escutando. Pronto. Vou tirar aqui. Ele tocou no meu computador, não sei o que é isso não. Cara, tu entende computador, né? Mais ou menos. Vou botar aqui só para passar aqui mais uma vez. Daquilo que a gente estava tratando. Acerca das coisas. Eu vou parar isso aqui. Depois eu ajeito essa questão aqui dessa. Tá abrindo aqui. E lá no seminário, cara, tá dando exegese do Novo Testamento aí? Eu comecei a pagar hebraico. Foi. Aonde? Lá no IAL. Não é presencial. Aonde? Na sede, é? Na sede? Não, é lá. Não, é ali no. Ali no Marfest, onde estava. Ali mesmo. Aonde? Ali, num local que tu deu aula pra gente. Professor de Djalma. Quem tá lá? O professor de Djalma? Quem tá lá, sim. É o professor de Djalma. Dando aula lá pra gente. Tu já tá na alfabetização, hein? Eu comecei, já tô treinando um pouquinho do alfabeto. Tá certo, tá aparecendo aí agora. Vou colocar aqui.
Pronto, agora. Agora, vamos voltar. Esse padrão moral, e a gente vai ver o argumento teleológico. O que é argumento teleológico? Telos, indica o quê, cara? Tá lembrado? Telos quer dizer final. Por isso que a ideia do telescópio. É o conhecimento das causas finais, né? É o conhecimento das causas finais. No caso é escatologia. Mas telos é a ideia de apontar para o final. Você vê o telescópio, o telescópio é para ter uma visão bem apurada daquilo que ele pode fazer. A visão teleológica, o argumento teleológico, é o argumento que nós entendemos que todas as coisas foram criadas e apontam para o fim. Esse argumento é tido como muito bom porque é o seguinte: um dia o mal tem que acabar. Essa é a expectativa da esperança, não é a teologia do Moltmann, né, que estava exilado, mas essa é a ideia que nós devemos ter, que traz a existência de Deus. Não quer dizer que as coisas estão à deriva num barco, naufragando, mas é que todas as coisas estão apontando para o fim. Não é uma visão cíclica, como a perspectiva do mundo grego, que as coisas vai e vem, não. É a ideia de que necessariamente as coisas apontam para o fim. A partir do momento, né, das questões de causa e efeito de criação, mas também esse argumento é plausível, dizendo que existe coisas pelas quais apontam que vai acabar. Esse argumento é um argumento totalmente escriturístico. Lá em Mateus 24, 13, 12, vai dizer que por multiplicar-se a iniquidade do mundo, o amor de muitos vai esfriar. No momento, Jesus está falando do seu retorno na sua vida. Não somente isso, que ele vai dizer que se casam e dão em casamento, e será como nos tempos de Sodoma e Gomorra, que foi um juízo temporal de Deus, principalmente também na época de Noé. Não sei se vocês conhecem Camille Paglia, que é uma ativista feminista dos Estados Unidos, né, é homossexual, mas ela disse uma coisa cirúrgica, né, quando falou lá no Roda Viva. Ela não acredita em biologia de gêneros, ela tem um livro Sexual Persona, que foi uma pesquisa de mestrado dela, parece que eu não estou enganado, na faculdade de Illinois, lá nos Estados Unidos, e ela vai dizer o seguinte, nesse argumento: necessariamente existe biologicamente só homem e mulher. E ela disse que na historicidade do mundo, todos os argumentos relacionados que a glamoralização da homossexualidade, isso apontava para um fim da sociedade e uma reconstrução dela. A diferença do mundo que nós vemos hoje é que a ideia de uma mulher mais masculinizada. Mas mesmo assim é ela que diz que é os homens que vão tentar reconstruir a cidade, pegar os cabos de fio, arrancar árvores e construir. E essa necessidade da masculinidade do homem é um padrão moral que, quando ele está em declive, decaindo, necessariamente aponta para o mundo que está acabando. Ora, essa mulher foi quase uma profeta e está falando as coisas relacionadas a Deus, de certa forma, sem entender nada, numa perspectiva espiritual. Mas nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos momentos. Pode ser daqui a 400 anos, 500 anos, mas nunca na história houve uma glamoralização tão violenta, principalmente com essa ideia de ideologia de gênero e outras coisas mais que apontam para o fim. Romanos 8:18 vai dizer que as aflições do tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. E Paulo vai dizer que a criação geme buscando a sua restauração. E essa restauração de todas as coisas só acontecerá no final, no dia do grande juízo, onde Jesus irá afastar o bode das ovelhas e vai dizer para aqueles que foram fiéis: foste fiel no pouco, mas no muito eu te colocarei, e entra no gozo do seu Senhor, no do teu Senhor. E esse argumento que aponta para o final é plausível, mostrando que o mal vai ser abjetado, mesmo aquelas pessoas que glamoralizam a teodiceia, uma justiça de Deus, em detrimento à maldade do mundo, mas querendo ou não, a ideia de um final, que todas as coisas vão acabar bem, como o Billy Graham disse, eu li a última página da Bíblia e tudo mostra que vai acabar bem, é literalmente onde Deus acaba com o mal, como diz lá em Apocalipse capítulo 20, é lançado um lago de fogo e enxofre, Satanás, os demônios, os ímpios, o falso profeta, a besta que emerge do mar e todos aqueles que são antagônicos ao reino do céu, e as pessoas que estão em Cristo vão viver num lugar onde o mal é totalmente abjetado
e entra em caducidade. Alguma pergunta? Deu para entender aí? O argumento teleológico é que aponta para o final. Amém. Professor, qual o nome Entendi. qual o nome do livro, você falou agora? O nome do livro da homossexual? O nome dela é Camille Plagia. Tem um livro de Sexual Persona, que ela faz um retrato biológico, literalmente, das coisas que estão acontecendo. Tá certo? Isso, e já tem muito tempo esse livro que ela fala, que ela faz isso. E ela mostra literalmente que existe um fim para todas as coisas, né? Embora que ela não tenha essa percepção espiritual de todas as coisas. Mas é plausível dizer isso. Sim, professor. A ideia dela é que, digamos, se continuar a relação entre homem e homem, mulher e mulher, não vai haver mais vai haver mais gênero, não vai haver mais pessoa, né? Quer dizer, digamos, não tem como procriar, né? Porque a ideia dela, né? Com certeza, né? Essa é a ideia, né, de todas as coisas, né? Mesmo, veja, ela é ímpia, né? É as pedras que estão clamando. Não é isso? Opa! Opa! Por exemplo, você sabia que a dialética marxista, ela é um simulacro da religião? Você sabe disso ou não? Sim. O que é um simulacro da religião, Caio? É como se fosse um tipo de modelo. É como se fosse um tipo de modelo que estabelece de religião. Veja só, o marxismo, né, o comunismo, como simulacro da religião, é que eles tendem a ter uma esperança translocada nos seres humanos. Porque a ideia do comunismo, pelo menos eles dizem que a visão final do comunismo é acabar a ideia de Estado, por isso que é falado do comunismo como utopia, é acabar a ideia do Estado e que todas as pessoas não tenham mais necessidade de nada e essas pessoas vivam bem pro resto da vida. É como se fosse uma restauração do Jardim do Éden, só que piorado. Eles vão dizer que o Estado não vai ser mais necessário por ser um dosimetrador de justiça. Essa é a ideia de Karl Marx e Engels, que traz essa ideia que vai desaguar, como nós sabemos ali, com a escola de Frankfurt e outras pessoas implantando o marxismo cultural, mas essa é a ideia de uma reconstrução da sociedade com base na sua bondade. Só que isso não é plausível porque Karl Marx ele bebe muito do nosso querido positivista Augusto Comte. Ele bebe disso. Porque Augusto Comte ele fatia o mundo em três partes. O mundo da infância, né, que ele fala que até do início do mundo, até a época medieval, né, que ele vai dizer que essa perspectiva de crer em Deus é algo infantil, pueril, né? E ele vai dizer que depois, na Idade Média, vem a ideia da metafísica, porque tem uma linguagem mais refinada, é a percepção da prova de Deus, né, metafisicamente falando. E depois ele vai tratar muito bem a questão que é a ideia positiva de acreditar no homem, que ele vai dizer que quando as coisas evoluírem, a lógica, a ciência, a matemática evoluir, essa ideia de Deus, ela vai acabar. Por isso que nós vemos isso hoje dentro das nossas universidades aqui no Brasil. No Brasil não existe universidade pública tratando teologia, e graças a Deus por isso. Porque eles são baseados no positivismo de Augusto Comte de acreditar no homem bom, no homem perfeito. Só que, querendo ou não, essa ideia do homem perfeito, sabe onde é que acaba isso? Esse argumento dessa bondade como simulacro da religião, de uma expectativa de esperança no homem. Primeira e Segunda Guerra Mundial. O homem que ele diz que é bom, que John Locke bebe disso, né, que o homem é bom, acaba com isso. O homem é a primeira vez que cria um tanque de guerra para matar o seu semelhante. Quantas pessoas não morreram? Só a ditadura chinesa matou 60 milhões de pessoas.
Por isso que não tem como essa ideia, embora que dentro do âmago do coração do homem sempre tenha essa ideia de um mundo melhor, de que as coisas foram criadas, né? Esse argumento que tem a natureza tem esse aparente propósito, para além do âmbito de qualquer atividade humana, essa perspectiva dessa instância é uma esperança que é furada. Eu posso ter esperança no mundo. Veja só, existe uma evolução científica. A pergunta aqui não quer calar. Existe uma evolução moral entre os homens, mesmo pós 2 guerras mundiais que acabaram com todo mundo? Pode existir uma perspectiva disso? Caio? Pouco provável, pouco provável. Pouco, né? Quase é improvável isso. Não tem como. Né? Mas a gente vai dar uma continuidade aqui em relação aos outros argumentos. O argumento cosmológico, né? Porque o argumento cosmológico é um argumento de causa e efeito, né? Da existência de Deus. O argumento cosmológico, que prova a existência de Deus, como a Aquino fez muito bem isso, né? A partir das suas 5 vias, com um dos argumentos da causa primeira, que é o raciocínio filosófico, que entende essa questão da causa primeira, criador de todas as coisas, e que esteja nesse argumento cosmológico, até certo ponto, afinada a questão do mundo. Esse argumento cosmológico, ele traz essa ideia de causa primeira, que Deus é a causa primeira de todas as coisas. Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, William Lane Craig, Richard Seaborn e outras pessoas tratam muito bem essa questão desse argumento cosmológico, a partir de algumas premissas. Por exemplo, tudo que começa a existir tem uma causa. O universo começou a existir. Logo, o universo tem uma causa. E essa causa literalmente aponta para Deus. Porque essa questão a gente observa também que toda parte do universo é dependente. Porque o universo ele não foi gerado de forma espontânea. Se toda parte é dependente, então todo o universo também deve ser dependente. Logo, todo o universo é dependente. Agora, de algum ser independente dele para a sua própria existência atual. Ora, se tudo que existe depende de alguma coisa para existir, necessariamente o universo ele depende de um ser independente para a sua própria existência atual. Isso aponta para quem, Caio? Aponta para Deus, que é criador de todas as coisas de forma efetiva. Salmo 33, verso de número 9. O salmista diz o seguinte: falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por meio dele, como diz em Colossenses 1,17. Depois o próprio Hebreus, capítulo 11, verso 3, ele vai dizer que todas as coisas estão sustentadas pela palavra do seu poder. Então quer dizer que Deus sustenta esse universo que não apareceu do nada, nem foi geração espontânea, mas que Deus criou todas as coisas de forma ornamentada. Por exemplo, para você ter ideia, se a Lua tivesse uma distância menor da que se tem hoje, o mundo ia ser totalmente gélido. Se o Sol fosse mais perto, todo mundo estaria queimado, não suportaria. Mas Deus colocou esse distanciamento de forma correta. Embora que o pecado de Adão contaminou toda a sociedade, todo mundo, inclusive o cosmos, mas mesmo assim existe esse ajuste fino. Por exemplo, esse cérebro nosso, que tem 1,8 kg de existência, ele é a estrutura mais complexa do universo. Se a estrutura mais complexa do universo, as outras coisas que não são tão complexas assim, não aparecem absolutamente do nada, como é que o nosso cérebro, sendo tão potente, poderia ser criado a partir do nada ou a partir de causas naturais e espontâneas, como as pessoas arrogam para si, do evoteísmo? O evoteísmo, ele é totalmente errado, porque até para ter uma interpretação coerente, por exemplo, algumas pessoas querem casar o evoteísmo, que é chamado a questão da evolução com a teologia. Só que tem um problema, Caio, porque eu vou ter que esperar 3.200 anos para alguém se levantar, como Charles Darwin, e dar a interpretação correta de Gênesis capítulo 1. Porque até então, ninguém, absolutamente ninguém, teve essa perspectiva de geração espontânea
ou de causas naturais, porque acreditar que todas as coisas acreditou que apareceu do nada é ter a ideia de que o nada pode gerar tudo, e que o caos pode gerar a perfeição, e que a desordem pode gerar ordem. Isso dentro de um argumento de causa e efeito é pueril, é inocência, porque a causa ela tem que ser efetivamente maior e melhor do que o efeito. Ora, se a causa é o caos e o efeito é a ordem, então a gente tem um problema de inversão de polaridades e o argumento filosófico não sustenta a partir daí. Por isso que diz 1 Crônicas 29:5, Tu és, Senhor, a magnificência, a honra, a vitória, o poder e a majestade, porque tudo que há nos céus é teu e na terra. Teu és, Senhor, o reino, tu te exaltaste acima de todos por cabeça como chefe. Riquezas e glórias vêm diante de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão está engrandecido, dá força e poder a tudo. Por isso te damos a graça e louvamos o teu glorioso nome, pois quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar tão voluntariamente tremendas coisas, porque tudo provém de ti e da tua mão podamos. Deus é a causa efetiva de todas as coisas. O universo depende de Deus para poder existir. Todas as coisas começaram a existir a partir de uma causa, e essa causa pode ter o nome de motor inamovível, pode ter outras coisas, mas esse Deus atemporal, criador de todas as coisas, perfeito, sui generis, que é o criador dele, por isso que o argumento cosmológico é um argumento muito forte. Tá tudo bem até aí, Caião? Amém. Engraçado, tá ficando aí tu, eu e você, né, no caso, nas aulas, e as pessoas estão assistindo depois. Cosmos tuteu. E existe também, querendo ou não, eu não sei se eu falei aqui, você já ouviu falar do fator Melquisedeque de Dom Richard, não tem isso? Sim, eu ouvi falar dele. O que é o argumento desse livro, o epicentral do argumento de Dom Richard? Qual era? Pelo que eu diria, que me falou foi muito um amigo meu, falou que o argumento central se invoca que Deus se manifesta em todas as culturas. É possível conhecer Deus. Pelo menos foi o que ele falou desse argumento. Pelo que eu entendi o que ele falou. E esse argumento ele é fundamental para o argumento de evangelização em povos ainda não alcançados, Caio. Por quê? Porque toda a cultura tem uma ideia de Deus. Por exemplo, alguns missionários, quando eles chegaram em uma região da África, né, eles não tinham o conhecimento, como a Bíblia diz, mas eles entendiam que existia um Deus que criou todas as coisas e que estava chateado, permita a expressão, tá certo, com o mundo, e fez com que esse mundo fosse acabado debaixo de água. A prova disso, desse argumento de Deus de todas as culturas, sabe o que é? São os zigurates. O que são os zigurates? Além de ser um ponto de contato entre o homem e Deus, o zigurate, ele é crescido, a Torre da Babilônia, né? Ele é crescido para literalmente escapar, sabe de quê? Do castigo de Deus. Do castigo de Deus através da inundação. Por isso que Eclesiastes 3:11 vai dizer: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Veja, até aí existe essa argumentação de que colocar de forma plausível que Deus colocou no coração do homem essa ideia desse testemunho de Deus através de todas as nações. Eu vou mandar esse livro para o grupo, tá certo? Falando sobre essa questão, do testemunho de Deus através dos povos, né? Por isso que ele vai dizer, né? Em alguma época, durante o 6º século a.C., numa reunião do conselho na coluna de Marte, em Atenas, isso é falando sobre os atenienses, né? Que tinha essa ideia desse testemunho de Deus em todas as culturas. Isso é fundamental para, principalmente, um evangelismo centrífugo, né? Que sai de dentro para fora de Jerusalém para o mundo. E essa questão traz muito bem essa ideia para que as pessoas possam entender quem é Deus, literalmente, a partir do Evangelho, com essa necessidade do homem de Deus, conhecendo Cristo Jesus, muitas pessoas se rendem ao Evangelho. Tem um livro muito bom, Terra Selvagem, o filme e o livro, Terra Selvagem, que conta a história
de Jim Elliot, que foi missionário, inclusive amigo de Russell Shedd, lá na Universidade da Escócia. Eles preferiram serem missionários aqui na região da América Latina. Não sei se não, mas eles dão um testemunho acerca das coisas de Deus. Você chega aqui nas questões Tupi e Guarani, eles têm uma ideia turva acerca de Deus, mas eles têm. Isso é, a priori, questão normativa para que as pessoas possam entender quem é Deus e todas as coisas. Tá tudo bem por aí, Caio? Sim, sim. Vamos lá tratar algumas coisas rápidas sobre a questão do ateísmo, para que a gente possa entender que o ateísmo é sem lógica, não traz nenhum benefício, tá certo? Só corrupção das coisas, porque quando a gente está falando do conhecimento de Deus que nós devemos ter, e a prova de Deus através de argumentos cosmológicos, teleológicos e outros argumentos plausíveis, né, que não é que seja fora da teologia propriamente dito, ou daquilo que é da teologia revelacional. Quem fala isso é Francis Chalfes, né, sobre a teologia revelacional, desse caráter epistemológico para se ter o conhecimento aurífero acerca de Deus. Mas a gente vai ver a negação de Deus e os seus casos. Por exemplo, nesse sentido aqui, Caio, eu queria fazer o seguinte aqui, se tu me permite. Eu vou parar a gravação e vou botar novamente para que o vídeo da gente, quando passa lá, não fique tão longo. Tem algum problema? Não, pode fazer. Rapidinho, tá certo? Eu vou parar aqui. Eu vou interromper a gravação.